do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui professor Eduardo Paiva, pronto para mais uma aula remota de geografia, né? E hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 10, tá? Desse livro. Hoje na segunda parte, hoje a gente encerra esse capítulo, tá bom? Então peço que você abra seu livro na página 255, tá bom? A gente fez exercícios até a 254, hoje a gente vai continuar da 255, falando um pouquinho mais sobre os demais tipos de vegetação, tá bom? Então, achou a página aí? Tá? Se não achou, dá uma pausa, procura a página 255. Voltou? Pronto, beleza, vamos lá então. Vegetação mediterrânea, tá? Ela recebe esse tipo, né, esse nome, devido à área onde ela é mais achada, ela é mais encontrada, em volta do mar Mediterrâneo, ao norte da África, né, e ao sul da Europa. E aí você tem um clima muito agradável, né, com temperaturas em torno de 20 graus, árvores bem arbustivas, né, que lembram árvores aqui do período do tipo de vegetação tropical, só que são de outros tipos, adaptadas a esse clima. Mas o tipo de árvores é muito parecido, tá? Árvores com copas grandes, tá? Destaque aí para as oliveiras, onde são regiões produtoras de azeites, né? Pessegueiras, né? Regiões produtoras de pêssego, maçã, tá? Todas essas frutas, esses tipos de vegetais desenvolvem nesse clima. É um clima muito agradável também para a criação de ovelhas e cabritos. Se bem que cabras, né, e cabritos se adaptam a vários tipos de clima. Mas é nesse clima mediterrâneo, está um clima muito agradável, frio para nós cariocas, né? Para nós cariocas, temperatura média de 20 graus, o pessoal já está botando um casaquinho. Mas para o restante do mundo, podemos dizer que uma temperatura muito agradável, é um clima muito gostoso. Vegetação de altitude, como o próprio nome diz, né? É um tipo de vegetação que ele vai crescer a uma certa altitude, tá bom? Então você vai, aonde o ar é mais rarefeito, tá? Lembre-se que quanto maior a altitude, menor a temperatura. E aí você também tem a diminuição, como eu já citei aqui, do oxigênio. Então nem todo tipo de planta que se adapta aqui nas planícies vai se adaptar a um clima mais alto, a um clima de montanha. E aí costuma ser, tá, uma vegetação menos arbustiva, tá, uma vegetação mais fininha, mais gramíneas, tá bom? Muito adaptado. E aí você também depende da latitude que você tá? Isso também influencia muito. Se você tem uma vegetação de altitude em um clima tropical, subtropical, você vai ter um pouquinho mais de variedades. Quando essa região está a uma latitude mais próxima aos polos, mais subtropical, você já vai ter menos variedade de espécies, tanto de vegetais, lógico, como também de animais, tá bom? E aí você aqui na página 256 tem um tipo, né, tem uma figura mostrando ali como seria o escalonamento desse tipo de vegetação de altitude, tá? Ela acontece independente aí do local do mundo. Vegetação de desertos, tá? É muito rara, tá? É muito pouca, e os poucos que tem são vegetações do tipo de cactos, né? Ou xenófilas, que absorvem a água e conseguem manter a água dentro dela durante longos períodos de seca, tá? Mas o normal em desertos é você não ver quase que nenhum tipo de vegetação, tá? Vegetação de savana, tá? Savana para o resto do mundo. Aqui no Brasil é o que nós conhecemos é o que nós temos aqui, o nosso cerrado, tá? Que nesse momento está atravessando um momento muito difícil, com muitas queimadas, né? É um tipo de vegetação onde você vai ter árvores, né? Mas elas muito espaçadas entre si. Você vai ter pequenos arbustos, né? Muita mato, né? Ideal até para a criação de bois, né? Para pecuária.
né? E você vai ter as árvores muito espaçadas, tá bom? Também quem já viu aquele filme Rei Leão, né, alguns filmes africanos, você vai ter aquele campo e aquela árvore lá sozinha, isolada, né? Vegetação de savana, tá? Savana para o resto do mundo, cerrado para nós aqui no Brasil, tá? É a mesma coisa, é sinônimo, tá bom? E voltando ainda, falando aqui sobre o nosso cerrado, né? Essa situação difícil que nós estamos atravessando nesse momento, uma quantidade imensa de vegetação de cerrado sendo queimada, né? E uma discussão muito grande sobre o que deve ser feito, tá? É muito comum, essa época no cerrado, a gente ter uma estiagem, ou seja, uma ausência de chuva. E isso vai fazer com que as plantas se ressequem, né? E a facilidade delas pegarem fogo, aquela palha seca, né, é muito grande. E aí você entra ainda com os ventos, isso faz com que o fogo se alastre muito rápido. Então é muito perigoso, tá? Existe sim, tá? Existe sim um tipo de incêndio que ele é natural, tá? O cerrado, isso acontece naturalmente em algumas ocasiões. Porém, o que a gente tem visto nesse momento no Brasil não é isso. As pessoas têm tacado fogo mesmo, tá? Algumas pessoas maldosas têm tacado fogo mesmo no cerrado para matar as árvores, espantar alguns animais, para transformar em pasto, para transformar em fazenda de soja, de milho, de feijão, tá? E isso é muito prejudicial. Está matando os animais, está derrubando floresta nativa, tá? Para transformar em algo humanizado. Isso não é bom. Mas enfim, foi só um comentário. Vamos chegando aqui agora as florestas, tá? E aí você tem a floresta equatorial. Nós também temos esse tipo de floresta aqui no Brasil, principalmente na região norte. São as florestas que estão próximas à linha do Equador. E aí o que você tem de dinâmico? Muito calor, tá? Muito calor nessas áreas e muita umidade, tá? Justamente devido ao calor, você tem ali no meio, literalmente no meio do planeta, uma grande incidência de pluviosidade, tá? Muita chuva. Então, muito calor, muita chuva. Você vai ter uma floresta com a maior riqueza, a maior diversidade do planeta. Todos os lugares, né, nessa faixa de terra, nessa faixa do planeta, normalmente vão ter grandes florestas. E você tem também o último tipo de formação vegetal, tá? Seria a floresta tropical, ficando um pouquinho abaixo, né, da equatorial. E aí você tem aqui no Brasil uma grande floresta tropical, que é a Mata Atlântica, né? Que ela vai desde a região sul até mesmo chegando lá ao Nordeste. Entretanto, tá? Também essa faixa litorânea do que vai do sul até o Nordeste é onde o país é mais ocupado, tem a maior densidade demográfica, onde existem mais pessoas morando. Isso faz com que esse bioma, Mata Atlântica, né, essa grande floresta tropical que nós tínhamos aqui em alguns anos, hoje ela está reduzida a 6% aproximadamente, tá? 6%. 94% dessa floresta desapareceu. Nós estamos pisando nesse momento aí onde você está na sua cidade, em um lugar que um dia foi uma grande floresta. Hoje ela foi derrubada e foi transformada no bairro que você mora. A mesma coisa aqui comigo. Meu bairro onde eu moro, em Japeri, ainda tem algumas árvores, tudo, mas muito diferente do que era, né, há 100, 200 anos atrás, quando isso aqui era tudo floresta nativa, tá bom? E aí a gente tem o segundo cenário aqui, o desafio da sustentabilidade. O grande desafio da humanidade é tentar conviver harmoniosamente com a natureza, tá? E aí essa pequena parte do texto aqui vem falando de algumas conferências onde as autoridades, né, os grandes líderes mundiais, estão tentando já há algumas décadas, né, atrasar ou retardar, né, o fim das florestas. Infelizmente, eles não têm conseguido. Cada vez mais a natureza tem sido agredida e, de várias maneiras, o homem mesmo tem sofrido com isso, sofrido com as consequências dessa irresponsabilidade com as suas formações vegetais, tá? Lembrando que as formações vegetais, elas são importantíssimas
elas nos servem de alimento, né? Nos provém alimento, nos provém regimes de chuvas, né? E mandam umidade para o ar, eles captam o gás carbônico da atmosfera e mandam para a atmosfera o oxigênio. Então é muito importante que nós tenhamos, consigamos preservar a natureza, o que infelizmente não tem acontecido no mundo todo. Isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema global. Tá? Existem algumas iniciativas muito promissoras, porém ainda são pequenas diante do tamanho estrago que o homem já fez na natureza, no planeta, nos últimos, nos últimos 1000 anos, posso dizer assim, tá bom? Então é isso. Hoje o texto está pequeno, mas a gente tem bastante exercício. Eu quero que vocês façam os exercícios. Esses exercícios aí a maioria fazer no livro, tá bom? Então a página 261 pode fazer no livro, só marcar o X, tá bom? A página 262 pode fazer no livro. Aí página 263, aí a gente começa a ter o 7 e o 8, vocês façam no livro. O 9, eu gostaria que vocês fizessem no caderno, tá bom? O 9 e o 10 são as perguntinhas aí. Eu quero que vocês me respondam elas no caderno, tá? Então é isso aí, eu aguardo aí dúvidas, podem entrar em contato, o professor está aqui do outro lado do telefone, aguardando você perguntar aí o que está acontecendo, me ajuda, professor, não estou entendendo essa questão, eu não entendi isso aqui, o professor está aqui doido para te ajudar, tá bom? Beijo e até já, tchau!